para introduzir o módulo 77 sobre fabricação de compósitos de matriz polimérica. Estamos na empresa Nelo, uma empresa que começou do nada em 1978 pelo Sr. Manuel Ramos e que hoje é uma referência, é número 1 mundial na produção de canoas e caiaques de competição. Vamos então começar por ver a fabricação dos compósitos de matriz polimérica, que são os mais importantes. Quando temos termoendurecíveis como matriz, temos 3 processos: impregnação de resina líquida, e há vários métodos, consolidação de pré-preg, também há vários métodos, e finalmente consolidação dos compostos de moldação. Relativamente aos termoplásticos, temos 2 processos: a injeção, que já vimos na altura dos termoplásticos, e também moldação por compressão, que também foi visto na altura dos polímeros. Recentemente, também é possível fabricar compósitos de matriz polimérica termoplástica por fábrica aditivo. Muito interessante. O objetivo aqui é garantir que as fibras estão bem impregnadas, uniformemente distribuídas e corretamente alinhadas para responder corretamente às solicitações externas aplicadas. Atenção que o fator custo também não pode ser ignorado. E falando de custo, infelizmente, dos mais caros é o wet lab. Porquê? Porque é muito manual, a mão de obra é muito intensiva. Nós vimos ou vamos ver isso na Nelo, em que as canoas são feitas por este processo. Normalmente ou é utilizado para reparações, trabalhos pequenos, mas também pode ser para trabalhos mais sofisticados, envolvidos, como a produção de barcos, canoas, caiaques, etc. O método é extremamente simples. Temos um molde. Sobre o molde aplicamos um agente desmoldante, sobre o agente desmoldante fibra, e sobre a fibra a resina, e aplicamos ou impregnamos as fibras com um rolo. Depois de estar tudo bem impregnado, colocamos em geral num saco de vácuo para aplicar pressão e vai ao forno. É assim que se faz. Relativamente ao enrolamento filamentar, que é outra maneira de impregnar a resina líquida. Este esquema aqui explica muito bem a que consiste. Temos fibras em roving já sabem o que é, aquele cordão, que passam por um banho de resina, portanto estão impregnadas, e depois são enroladas sobre um mandril em rotação. Okay? Os parâmetros importantes, a tensão da fibra, a impregnação, mas sobretudo a geometria do enrolamento. Eu tenho aqui um corte de um reservatório que foi produzido por enrolamento filamentar, e então é fácil de ver que a orientação da fibra é diferente, varia, para garantir o melhor comportamento do reservatório quando pressurizado, ok? Da parte de dentro. Este método, obviamente, tendo em conta o seu princípio de funcionamento, é limitado a peças tubulares.
portanto, qualquer tipo de reservatório é perfeitamente aplicável, como este aqui, pode ser também quadros de bicicleta, pode ser também grandes reservatórios de pressão, como é o caso das fuselagens. A Boeing fabrica as suas fuselagens por enrolamento filamentar, estão a ver que a resina está aqui a ser aplicada, ou para outros tipos de reservatórios mais pequenos, como os reservatórios de gás do dia-a-dia. Devem conhecer a garrafa Pluma, que foi desenvolvida aqui no INES. O INES é um instituto de investigação, de interface, de engenharia mecânica e gestão industrial, associado à Universidade do Porto, que faz justamente a interface com a indústria. Tem muitos grupos de investigação, um deles é o grupo dos compósitos, que é muito dinâmico e tem desenvolvido produtos muito interessantes, como justamente esta garrafa do Pluma, em que eu, com um dedo, a menina da publicidade é com uma mão, mas eu, como sou um homem forte, apenas com um dedo consigo levantar isto. De facto, é um peso muito, muito reduzido em relação ao reservatório de metálico que era feito anteriormente. Outro método da impregnação da resina líquida é a pultrusão. Como é que é feito? Temos roving, mais uma vez, passam por um banho de resina para serem impregnados, por uma fieira para dar a forma desejada, dispositivo de cura e finalmente uns rolos que puxam o produto final. Isto é mais um subproduto, porque com isto podem fazer outras peças, têm perfis que servem para fazer quadros, estruturas, etc. Porque estamos a falar de resistências já muito, muito elevadas. Ainda, na impregnação da resina líquida, podem ter transferência de resina. Isso já foi visto nos termoendurecíveis, no capítulo da fabricação dos termoendurecíveis, que foi um esquema muito semelhante a este. Em inglês é Resin Transfer Molding, e na altura não tinha o reforço. A única diferença é que agora o molde tem reforço, mas depois transferem a resina para o molde exatamente da mesma maneira. Essa transferência de resina pode ser feita então por aplicação mecânica, mas também podem usar vácuo, ok? Retiram o ar do saco e então ficam com a pressão atmosférica aplicada sobre o vosso produto, que é assim que as canoas são fabricadas. Tem as canoas, mas também tem este. Olha, por exemplo, esta parte é metálica, mas esta parte da forquilha foi obtida por transferência de resina. É fácil ver quando é transferência de resina, porque as fibras ficam um pouco desalinhadas, devido justamente ao fluxo da resina, desalinham um bocadinho aqui e acolá as fibras, ok? Outro exemplo de transferência de resina, acho que toda a gente conhece, é a estrutura do BMW i3, que já não está em produção, mas é integralmente feito de compósito, não é metálico. Normalmente os carros mais normais é aço. Alumínio também é muito usado para carros velozes, em alguns carros elétricos, para aumentar a autonomia, e a BMW na altura decidiu apastar tudo, pôr todas as fichas no compósito, e produziu um compósito desde o zero. Era fibra, era resina, era tudo feito por eles, e chegavam a este resultado final. Já agora, estas partes depois eram coladas. Quando é aço, são pontos de soldadura para juntar os vários componentes. Aqui é cola, portanto é uma estrutura de compósito integralmente colada e feita por transferência de resina, ok? Hoje em dia está-se a voltar, está-se a travar e a voltar ao metal. O compósito não pegou, de facto, porque estamos a falar de produtos extremamente caros e difíceis de reciclar. Portanto, a indústria automóvel está de novo a apostar nos metais, alumínio, mas sobretudo no aço.
ok? O próprio aço, que pode parecer um material já de outra era, não senhor. Estão a investir muito no desenvolvimento de novas ligas. Uma delas é os aços duplex, que consistem em ferrite mais martensite. A austenitização, nesse caso, não é completa, não vamos ao domínio austenítico apenas, vamos ao domínio da austenite mais ferrite, estamos a falar de aços hipoioteitoides. Depois, no arrefecimento, a austenite transforma-se em martensite e ficam a temperatura ambiente com um misto de ferrite e martensite. A martensite dá-vos muita resistência, a ferrite dá-vos muita resistência ao impacto, que é exatamente isso que vocês querem numa estrutura automóvel. Outra maneira de fabricar é consolidar pré-pregos. Pré-pregos eu já vos mostrei no outro módulo, mas mostro aqui novamente. Tem películas protetoras, ok? De um lado e do outro, que retiram para fazer o vosso empilhamento. Ok? E dá para ver bem a fibra. Ok? Isto, normalmente, é comprado assim. Quem faz peças de compósito não vai fazer o pré-prego. São outras empresas especializadas. E está aqui explicado como é que é feito. O pré-prego é muito simples. Dispõe-se fibras e resina entre folhas de silicone para não aderir. As fibras podem ser unidirecionais, que é o caso deste aqui, mas também pode ser em tecido. Ocupam à volta de 50% em volume e o pré-prego normalmente tem 0,125 mm. Pode ser mais fino, pode ser mais grosso, mas já anda à volta disto. A resina depois é parcialmente curada, não está completamente curada, é parcialmente curada para poder manusear e para justamente fazer o laminado. Pode ser um laminado em que vocês fazem tudo unidirecional, uns por cima dos outros, tudo unidirecional, mas podem variar a direção do empilhamento, se vocês quiserem propriedades diferentes em várias direções. Agora, depois de fazer o empilhamento, consoante o modo ou o tipo de solicitação, tem que aplicar pressão e temperatura. Como aplicar pressão? Pode ser uma prensa, e então obtém uma placa, não é? Fina, que foi aquela que eu vos mostrei no início, obterem uma placa plana, fina, mas podem também usar um molde dentro da prensa para dar uma forma determinada. Por exemplo, uma raquete. Os quadros da raquete são feitos com pré-prego e consolidados numa prensa, num molde que tem a forma da raquete. Okay? Outra maneira de consolidar, de aplicar pressão, é fazer um saco de vácuo. Portanto, ponho a vossa peça num saco, vedam o saco e retirem o ar para ficar com a pressão atmosférica e colocam num forno. É assim que as canoas de anelo são feitas. Se não for suficiente a pressão atmosférica, podem pôr num forno que tem pressão hidrostática, que é um autoclave. Portanto, não é pressão atmosférica apenas do saco, pode ir até 10, 20 atmosferas. Estamos a falar de pressões muito elevadas quando queremos uma consolidação mesmo muito forte para muita resistência. A indústria aeronáutica tipicamente usa este tipo de equipamento. Como podem ver, esta é uma fuselagem, parte da fuselagem feita através de consolidação de pré-prego em autoclave pela Airbus. A fuselagem tende a ser com consolidação de pré-prego e depois juntam as cascas para fazer a fuselagem. A Boeing é mais enrolamento filamentar, mas o resultado final é o mesmo, basicamente. Só uma palavra sobre os compostos de modulação, SMC. É muito semelhante aos pré-pregos, muito semelhante, só que a resina, as fibras não são alinhadas, são fibras curtas, dispostas aleatoriamente e ocupam menos volume, 10 a 40%, e são um bocadinho mais espessas. Portanto, os produtos finais feitos ou obtidos são de menor resistência em relação
aos pré-pregos, portanto, para peças de menos responsabilidade do que pré-prego. Para acabar, temos fábrica aditivo. Fábrica aditivo foi visto para os termoplásticos e para os termoendurecíveis. No caso dos termoplásticos, recordam-se que era por fusão de um filamento. Bom, vocês podem alimentar com o fio termoplástico, mas também com uma fibra. E podem dispor a fibra como quiserem, segundo padrões completamente aleatórios. Portanto, podem explorar novas formas, novos padrões para dar resistências ainda maiores. Uma nova metodologia que existe que tem um potencial enorme para criar novas estruturas. E com isto, acabamos então a parte da fabricação dos compósitos de matriz polimérica.